Fala pessoal, bora comentar hoje sobre as ações do Banco do Brasil, porque o Santander acredita que ele é o disparado, o mais barato do setor financeiro. Fora que a perspectiva é muito positiva no pagamento de proventos no próximo ano. Então quem é sócio ainda receberá 2 proventos neste ano e mais 8 proventos no próximo ano. E também no futuro, caso você ainda permaneça sendo sócio do Banco do Brasil. Então, sobre a matéria, o Santander divulgou a sua carteira recomendada para ações que geram renda passiva para o mês de outubro. E aqui no caso, as ações do Banco do Brasil participam dessa carteira e a Casa de Análise do Banco Santander afirma que o Banco do Brasil é o mais barato entre as ações do setor financeiro, em particular na parte de bancos. Outro ponto é que a recomendação é de compra e o preço-alvo é de R$ 42,50. Daí, algumas pessoas acham irreal essa precificação, porque hoje ele está cotado aos 27. Então, se ele subisse para os R$ 42,50 dividido por 27,23, isso implicaria em um potencial de apreciação de 56%. E esse fato não seria nada irreal, bastava o mercado pagar um preço sobre lucro maior na faixa de 6 a 6,5 vezes olhando para o lucro futuro. E, na média, o mercado pagou um PL de 6,6 olhando para a média histórica de 10 anos. Então, bastaria o mercado se animar para colocar o banco em indicadores mais elevados. Porém, esse fato não é garantido, então quem olha mais para o Banco do Brasil investe em uma ação boa, barata, muito rentável e que poderá pagar bons proventos. Então, no meu caso, eu tento acumular muitas ações para receber uma boa renda passiva de certa posição. E, eventualmente, pode acontecer essas apreciações. Outro ponto, o Santander destacou alguns pontos positivos no Banco do Brasil, ampla presença física em todo o Brasil e também em outros países, carteira de crédito lastreada em operações de agronegócio, que representam 1/3 da carteira, e também 1/3 está voltado para empréstimos para empresas e também 1/3 da carteira de crédito está destinado para pessoa física. Além disso, o banco possui uma estrutura de captação mais barata em relação a outros bancos. Então esse ponto acaba sendo um diferencial muito bom, porque eles podem captar o dinheiro de forma barata e emprestam por taxas de juros mais elevadas. Consequentemente, o banco acaba ganhando essa diferença. Enquanto isso, outros bancos podem captar por uma taxa mais elevada, consequentemente, o spread acaba sendo menor. Então esse ponto acaba sendo outro diferencial do Banco do Brasil, que tem uma captação muito barata em relação a outros bancos. Já o quarto ponto, gestão de fundos do setor público com taxas atrativas. E para quem não sabe, o Banco do Brasil é líder de mercado em gestão de recursos. E se não me falha a memória, ele possui de 23% para 25% de participação no mercado. E até desbancam a XP, o BTG, o Itaú, o Bradesco, entre outros do setor. Fora isso, a parte boa é que o banco está reportando recorde de lucros, recorde de pagamento de proventos. Enquanto isso, o mercado ainda segue pagando baixos indicadores, porque o Santander projeta um PVP projetado de 0,76, o que ficaria sendo um PVP parecido com 2015 e 2016, que foi justamente um péssimo momento para o banco, quando ele reportou queda de lucros e um ROI de 7,5%. Então, na época, a rentabilidade foi bem baixa e esse fato justificou toda essa queda na cotação e também nos indicadores do banco. E agora, só para termos noção, no segundo TRI de 24, o Banco do Brasil entregou 21,6% de retorno sobre o patrimônio líquido e até ficou parecido com o Banco Itaú. Enquanto isso, o mercado ainda segue pagando um PVP bem abaixo do Q1. Então parece bem discrepante, rentabilidade alta com precificação de banco que entrega um ROI de 8% a 12%. Daí eles comentaram que existe esse risco político por ser uma estatal e eles acreditam que ainda existe um risco assimétrico em relação ao patamar de preço que o banco se encontra. Então, apesar de fatos negativos que podem acontecer, eles acham o preço realmente muito barato. Outro ponto, praticamente após 2020, o Banco do Brasil entregou um forte crescimento no lucro, a rentabilidade cresceu, vários indicadores melhoraram, tanto de inadimplência, índice de eficiência, margens aumentaram. Consequentemente, o banco fechou essa diferença de rentabilidade entre os pares privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander, e agora eles acreditam que o próximo passo é diminuir
essa precificação entre o Banco do Brasil e os bancões privados. E a seguir, iremos ver que temos uma grande diferença entre indicadores de valuation, de preço sobre lucro e PVP entre os bancões privados versus o Banco do Brasil. Além do mais, sobre algumas projeções do Santander, olhando para frente, eles acreditam que o lucro do banco irá crescer em 11% para 2024 versus 2023. E para quem não sabe, em 2023, o Banco do Brasil lucrou 35,6 bilhões, o que foi o maior patamar da sua história. Consequentemente, eles ainda estimam 11% de crescimento em relação a uma base forte de comparação. Então é esperado para este ano que o BB terá outro recorde de lucros. Além disso, o preço realmente fica bem atrativo, PL projetado de 3,7 para o próximo ano, o que seria a ação mais barata do setor de bancos. Então esse ponto realmente é muito discrepante, 3,7 vezes de preço sobre lucro, e eu desafio você a encontrar uma ação com esse porte que possui a liderança em vários produtos, em crédito para agro, em crédito consignado, é muito forte na parte de seguros com a BB Seguridade, é líder em gestão de recursos e também possui ou a liderança ou grande participação no mercado em outros segmentos. Então desafio você a encontrar uma empresa com esses pontos de liderança, alta liquidez, grande participação no mercado, ROI acima do que 20%, índice de eficiência, um dos melhores do Brasil e do mundo, com margens altas, inadimplência controlada e que poderá pagar uns 10% de yield. Então, se você encontrar outra ação nesse mesmo ponto, pode comentar aqui abaixo que certamente eu gostaria de estudar essa empresa. Outro ponto, também comentaram o crescimento na concessão de crédito e recentemente eu até vi um relatório sobre a concessão de crédito no Brasil que novamente cresceu em uma taxa de 10%, olhando para agosto deste ano versus agosto do ano passado. Então, a parte de concessão de crédito ainda permanece crescendo, porém, a inadimplência cresceu um pouco. Outro ponto, retomada da economia, mais rápido do que esperado, porém esse fato não temos controle e se acontecer, pode ser bom para o crescimento do banco. Fora isso, também temos alguns riscos para o banco, potencial enfraquecimento da economia brasileira, o que pode acarretar no crescimento da inadimplência e também o baixo crescimento na carteira de crédito do banco. Outros pontos, piora no cenário macro e também ameaça competitiva por causa dessas fintechs que têm crescido em uma taxa bem acelerada e podem pegar certa participação do mercado do banco. Além disso, nessa carteira de proventos do Banco Santander, contém a Vale, a Copel, a Cury, a Eletrobras, o Itaú Unibanco, a Petrobras, Santos Brasil, Telefônica Vivo, a Vibra Energia e o Banco do Brasil. Então, de fato, temos muitas ações que pagam bons proventos. Fora isso, olhando aqui no comparativo de ações do Investidor 10, a parte que chama a atenção é que só o Itaú e o Banco do Brasil que entregaram uma performance positiva de 5 anos para cá, e justamente naquele período, no final de 2019, e início de 20, as ações de bancos estavam muito caras. Na época, o Banco do Brasil pagava 3% de dividend yield e era cotado por indicadores muito acima do que as suas médias. Então aconteceu a pandemia, as ações despencaram, perceba, quedas de 30% a 40%, e desde esse período, praticamente só o Banco do Brasil e o Itaú que entregaram uma performance positiva. E também para 10 anos, o Itaú, o Banco do Brasil e o Santander se destacam no quesito retorno, enquanto o Banco Bradesco praticamente só empatou com a inflação. Outro ponto, olhando para o crescimento de lucros, de 2 anos para cá, o Bradesco e o Santander reportaram queda de lucros, enquanto o Banco do Brasil e o Itaú cresceram no seu lucro. E agora, para 5 anos, perceba o motivo daquele retorno baixo do Bradesco e do Santander em comparação com aquele lucro de 2020, já que ambos reportaram uma piora no lucro neste período, enquanto o lucro do Banco do Brasil e do Itaú subiram 150% e 160% respectivamente. E também para 10 anos, o lucro do Banco do Brasil cresceu 121%, do Itaú 44%, enquanto o Bradesco caiu o lucro e o Santander cresceu em 17%. Então perceba claramente, cotação seguindo o resultado, empresas que crescem os lucros, a tendência é que ela gere valor para o acionista. E empresas que estão piorando o lucro, a tendência é que ela destrua valor para o acionista, porque o mercado pode bater na cotação. E também sobre aquelas falas do Santander, que o Banco do Brasil seria o mais barato do setor, e de fato, olhamos isso para indicadores atuais e também
os projetados, porque a discrepância realmente é muito grande. Quando você olha 9,5 DPL no Itaú, 4,8 no Banco do Brasil, Bradesco 12,3, Santander 9,5. Então sim, eu concordo que tem que existir certo desconto, porém perceba que está muito exagerado para um banco que tem entregue uma rentabilidade parecida com o Banco Itaú, margens altas, inadimplência controlada, rentabilidade elevada, tem pago bons proventos aqui na faixa de 9,2% e a perspectiva é de um provento na faixa de 10 a 11%. Então aparentemente esse preço não parece adequado, dado todos esses pontos que têm acontecido no resultado do banco, além das boas perspectivas. Então, pessoal, comentamos aí sobre essa matéria que envolve o Banco do Brasil. Comenta se você é sócio e se ainda segue comprando neste patamar de preço. E, em particular, sou sócio e de tempos em tempos acabo realizando um aporte no banco porque eu ainda acredito que está barato, tem boas perspectivas e ainda poderão me gerar uma boa renda passiva. Fora isso, se inscreva no canal, comentem dúvidas e sugestões e também considere se tornar membro para ter acesso a quase 470 vídeos para você aprender a investir melhor. Aí na parte de membros tem vídeos teóricos, vídeos práticos, vídeos sobre small caps pouco comentadas, que são boas, são promissoras, que geram valor, que pagam bons proventos e que poucas pessoas acabam comentando sobre esse tipo de empresa. Fora isso também tem planilhas com preço teto, Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios no BTG, tanto na corretora e também o cartão Black. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.